Muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Vamos então para a segunda audição da manhã, em que temos connosco o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e o Sr. Secretário de Estado da Energia e do Clima e também do Ambiente. E vem cá o Sr. Ministro e a sua equipa a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, e cito, acerca da situação social decorrente do encerramento da refinaria de Matosinhos da Galp e do incumprimento das promessas realizadas pelo Governo. Como sabem, já realizamos um conjunto de outras audições a um conjunto de entidades e gostava de convidar o Sr. Deputado Duarte Alves para fazer a apresentação deste requerimento. Tem até 3 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Fizemos este requerimento considerando as consequências que se estão a fazer sentir em Matosinhos do encerramento da refinaria de Matosinhos. Este encerramento representou um grave desenvolvimento na política de desindustrialização e abandono de ativos estratégicos e não teve nada a ver com quaisquer objetivos de descarbonização da economia, até porque deixar de refinar em Portugal e passar a importar combustíveis já refinados, mantendo os níveis de consumo, tem um efeito zero do ponto de vista das emissões. Teve a ver, isso sim, com a sujeição de empresas estratégicas como a Galp às lógicas de curto prazo de acionistas privados que procuram o lucro e foi com esse objetivo do lucro que a Galp decidiu o encerramento da refinaria de Matosinhos. E aqui entra a nossa primeira pergunta muito específica que gostaríamos de ver respondida por parte do Sr. Ministro. Dos 60 milhões de euros que estão atribuídos ao Fundo de Transição Justa de Matosinhos, quanto irá ou poderá ir eventualmente para a Galp? E já agora se confirma que a Galp se prepara para receber cerca de 450 milhões de euros entre PRR e agendas de apoios públicos e se será ou não beneficiária desses apoios. E fazemos esta pergunta porque, na altura em que a Galp decidiu este encerramento, ouvimos falar de uma lição exemplar, até por parte do Sr. Ministro, do Sr. Primeiro-Ministro, que seria dada uma lição exemplar à Galp, dada a sua sensibilidade social. E gostaríamos de saber se essa lição exemplar vai ser, afinal, atribuir à Galp apoios até do próprio Fundo de Transição Justa de Matosinhos, do PRR e das agendas. E passava então à segunda questão, que tem a ver com a situação dos trabalhadores da refinaria. Porque a primeira responsabilidade é a responsabilidade da própria Galp, que tem o dever de reintegrar estes trabalhadores nos quadros da Galp. Até porque uma parte destes trabalhadores saiu do parque de combustíveis da Boa Nova, foi transferida da Boa Nova para a refinaria de Matosinhos e agora, ao serem despedidos da refinaria de Matosinhos, o mínimo que se exigiria era a sua reintegração no Parque da Boa Nova ou noutros lugares da estrutura da Galp. Gostaríamos de saber o que é que o Governo tem feito neste sentido. Se tem condicionado, por exemplo, esses apoios que a Galp vai receber à integração dos trabalhadores na própria Galp e gostaríamos de saber se o Governo tem feito esforços nesse sentido. E depois, em relação ao Fundo de Transição Justa. Aquilo que nós ouvimos aqui nas várias audições que tivemos é muito preocupante, porque dos 60 milhões já percebemos que entre 1 milhão a 5 milhões só vai para os trabalhadores, o resto será para outros, destinado a outros fins, mas aqui o Presidente do IFP aquilo que disse é que havia a possibilidade desta verba até nem ser toda utilizada. E, portanto, isto é inaceitável. É inaceitável porque os subsídios de desemprego estão a terminar e é inaceitável que fiquem recursos do Fundo de Transição Justa por gastar e que não sejam entregues aos trabalhadores que foram despedidos. Gostaríamos de saber se toda a gente vai receber apoios, as eólicas, as startups, o conjunto de empresas ali na região, menos os trabalhadores da refinaria de Matosinhos. É esta a pergunta que gostaríamos de fazer e de saber se, afinal, a ideia de ninguém fica para trás não é uma ideia que, afinal, já ficou para trás com estas declarações e, portanto, gostaríamos de saber, em concreto, que garantias é que o Governo pode dar de que estes fundos do Fundo de Transição Justa chegam, efetivamente, aos trabalhadores que foram despedidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro. Tem até 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial relativamente a este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se acharem bem, farei uma intervenção inicial onde procurarei já responder a algumas das questões. Depois os Srs. Deputados vão fazer um conjunto de perguntas. Eu vou dar a palavra depois ao Secretário de Estado
da Energia e Clima e do Ambiente, que tem em concreto algumas matérias relacionadas com o acompanhamento do Ministério do Ambiente relativamente a este dossiê e depois, se houver alguma questão adicional, eu responderei. Primeiro aspecto, muito importante, que importa sempre relembrar, o Governo tem dito insistentemente e repete, a decisão de encerramento foi uma decisão unilateral que pertenceu à Galp em dezembro de 2020. Essa decisão deixou o Governo surpreendido relativamente ao momento que o fez, à forma como o fez, não teve a concordância do Governo. O Governo, obviamente, mostrou preocupações imediatas do ponto de vista económico e social com os trabalhadores, com a região, e desde então tem trabalhado com o município, com a região e com os trabalhadores. E isto é que importa dizer desde o início relativamente a esta matéria. Depois, não há nenhum apoio para pagamento de indemnizações à Galp e não haverá nenhum apoio para, por exemplo, tratamento de solos contaminados relativamente às necessidades que a Galp vai ter do ponto de vista de reconversão das suas instalações. Que fique absolutamente claro. Dito isto, era absolutamente irresponsável se o Governo não se envolvesse com aquilo que pode ser o futuro da região, nomeadamente do Conselho e dos trabalhadores. O município adotou logo um conjunto de iniciativas relevante do ponto de vista da constituição de um gabinete de transição justa, da possibilidade de criar economia, valor naquele território, para poder necessariamente transformar o espaço que, entretanto, foi encerrado por decisão dessa empresa, para procurar acrescentar valor económico ao território e, em particular, poder, na medida do possível, responder aos trabalhadores. Essa iniciativa foi acompanhada pelo Governo em diversas áreas que eu vou destacar, em que há acompanhamentos diferenciados, quer pelo Ministério da Coesão Territorial relativamente ao tema do Fundo da Transição Justa e depois, obviamente, através da CCDR Norte, através do Ministério do Trabalho, eu já vou dar nota dos dados que nos foram colocados, e através do Ministério do Ambiente, desde logo no acompanhamento àquilo que é a transformação do espaço que existia anteriormente e aquilo que são as consequências e os passivos ambientais associados a esses processos. Portanto, queria, em primeiro lugar, dar nota desse aspecto, que é muito importante. Foi constituído, como foi dito pelo Sr. Deputado, e bem, um fundo de transição justa, que necessariamente é gerido através do CCDR Norte e que depois é acompanhado por várias entidades, IFP, Câmara de Matosinhos, inclusivamente o Fundo Ambiental, para algumas matérias em concreto. O objetivo é, naturalmente, como referiu, aplicar 60 milhões de euros naquele território em particular. A informação que está determinada é que, desde logo, há um código específico, apoio à adaptação de trabalhadores, empresas e empresários à mudança, que fala de 6 milhões e meio de euros. É o que está no Fundo da Transição Justa, independentemente das consequências indiretas que as outras matérias também possam ter, porque podem gerar emprego, podem criar, naturalmente, oportunidades. Dizer que há objetivos concretos relativamente ao Fundo de Transição Justa, desde logo a qualificação dos trabalhadores, direta e indiretamente afetados pelo encerramento das atividades da refinaria, nomeadamente envolvendo formação, encaminhamento para programas de formação e reconversão profissional, contratação dos trabalhadores e reinserção profissional, a formação dos trabalhadores menos qualificados. Depois existe também sistemas de incentivos direcionados a apoio a pequenos investimentos produtivos em PMEs, microempresas e empresas que conduzam à diversificação, modernização e reconversão económica. Existe um investimento em concreto de reconversão do Porto de Leixões, nomeadamente energético, com a possibilidade de produção de energias renováveis e uma unidade de produção de hidrogénio. Existe a vontade de fixar naquele território centros de inovação, investigação e incubação para a transição justa, a possibilidade também de investir depois, uma vez que se pretende ter mais equipamentos, obviamente mais emprego naquele território, investimento em mobilidade sustentável, desde logo, que permita a deslocação dentro daquele território. Nós temos este processo, como disse, é uma matéria que é coordenada pelo Ministério da Coesão Territorial e, em particular, gerida no território pela CCDR Norte. Existem, de acordo com a informação que nós temos em concreto do Ministério do Trabalho, tivemos 172 despedimentos diretos, dos quais 69 voltaram a ser empregados, e, portanto, cerca de 38 na Galp reintegrados pela Galp,
27 reintegrados noutras funções e alguns a tempo parcial. Reformados foram 34, em formação profissional 14 sem perda de rendimento e a receber subsídio de desemprego 55. Portanto, esta é a informação que nos é dada em concreto pelo IFP. De uma das ações que foram abertas em concreto pela CCDR, nós temos planeada a realização de ações de formação para trabalhadores desempregados, algumas relacionadas com o maquinista ferroviário, que é, pelo que percebemos, é o que tem maior procura, porque também é o que tem a maior valorização do ponto de vista profissional e salarial. Depois temos também outras formações para maquinistas, neste caso marinheiros. Temos projetos de formação também em empreendedorismo, onde também estão cerca de 15 formandos inscritos. Temos projetos também na área das energias renováveis. E, portanto, dar nota que estes são os dados que nos foram fornecidos nomeadamente pelo IFP. Depois dar nota também, que acho que é importante, do nosso lado, do Fundo Ambiental, em princípio vamos nos candidatar a um aviso da CCDR para as despesas elegíveis em formação de parte dos trabalhadores, em formação propriamente, em reforço de formação, que despesas que tenham tido, penso que de 2021, elegíveis de 2021 até 2024, portanto a CCDR vai ver esse aviso e o Fundo Ambiental vai operacionalizar. Temos tido reuniões com a Comissão de Trabalhadores em conjunto com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Coesão Territorial, neste caso aqui vamos ter, relativamente ao acompanhamento de toda esta matéria. Temos estado envolvidos num conjunto de projetos que têm sido considerados prioritários pela Câmara de Matosinhos, como a criação do Centro Internacional de Biotecnologia Azul e o Distrito da Inovação. Temos sido envolvidos desde logo naquilo que é a definição desses projetos no contexto do Master Plan para aquele terreno, através do Estado do Ambiente, desde logo naquilo que é o papel que temos que ter, obrigatoriamente, através da Agência Portuguesa do Ambiente, da avaliação da compatibilidade dos projetos com os níveis de contaminação dos solos. E, portanto, já tivemos, inclusivamente, tivemos a necessidade, como foi do conhecimento de todos, houve um envolvimento, houve um plano de demolição e desmantelamento, que foi remetido pela Galp, à DGEG e à Agência Portuguesa do Ambiente. A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu parecer favorável condicionado a esse mesmo plano de desativação. Em particular, já tivemos reuniões com a Câmara de Matosinhos relativamente a algumas localizações que tinham sido disponibilizadas pela Galp para alguns destes projetos que acabei de referir, mas por identificação em concreto, num terreno, até foi pública esta informação, que nós identificámos que o terreno não teria condições para poder albergar esse projeto, houve a necessidade de encontrar um outro terreno para esse mesmo projeto, em concreto, penso que era o projeto do Centro de Biotecnologia Azul com a Universidade do Porto. E, portanto, nós estamos envolvidos através do Ministério da Coesão Territorial na execução do Fundo de Transição Justa, através do Ministério do Trabalho no acompanhamento a estas ações de formação de reintegração dos trabalhadores e a capacidade de apoiar as várias opções que os trabalhadores desejem ter. Estamos envolvidos, através do Ministério do Ambiente, a acompanhar aquilo que é os objetivos estratégicos da Câmara de Matosinhos, em particular da região norte, para a reconversão daquele território, constituindo uma decisão que foi, volto a dizer, unilateral, desacompanhada e com consequências económicas e sociais, em algo que se possa traduzir a médio prazo em algo positivo para o território. Queria só dar nota do seguinte: teria sido completamente diferente se tivéssemos sido envolvidos, porque se tivéssemos sido desenvolvidos de outra forma, podia ter sido feito um processo de transição muito mais equilibrado, com mais salvaguardas para os trabalhadores, e que isso fique absolutamente claro. Quando nós dizemos que não temos qualquer tipo de complacência, é que nós vamos ser obviamente rigorosos no que diz respeito à transformação destes terrenos, em particular distinguindo muito bem aquilo que são os objetivos estratégicos do município, da CCDR, e aquilo que são objetivos legítimos da parte de uma empresa como a Galp, mas que podem não ter o mesmo interesse público que é expresso naquele território pela Câmara de Matosinhos e, em particular, termino já pela CCDR. Relativamente aos apoios que estão estabelecidos noutros projetos, nomeadamente do PRR, nós não damos tratamento distinto a ninguém.
O enquadramento do apoio que qualquer empresa tem no âmbito do PRR, das agendas mobilizadoras, é o mesmo apoio que existe para as restantes empresas e que está parametrizado ou no PRR ou naquilo que são as ajudas de Estado. Nós procuraremos sempre salvaguardar todo o tipo de investimento que é positivo para o país, que está relacionado com a descarbonização, que cria emprego, cria oportunidades, como o temos feito. Não discriminamos empresas relativamente a essa matéria. Até diria mesmo, Sr. Deputado, não creio que não fosse legal fazer esse tipo de discriminação. Muito obrigado, Sr. Ministro. E com a anuência dos outros grupos parlamentares, vamos fazer aqui uma alteração. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares vai fazer a intervenção, agora em primeiro lugar, uma vez que tem conferência de líderes. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos os grupos parlamentares a alteração para esse fim e dar essa justificação ao Sr. Ministro. Logo que acaba a minha intervenção, terei de sair por motivos de ter conferência de líderes ao mesmo tempo, mas depois poderei revisitar a audição e ver as suas respostas. Especificamente sobre este tema e decorrendo até de algumas das respostas que o Sr. Ministro já deu. A Presidente da Câmara de Matosinhos, a CCDR, até o próprio IFP, vieram aqui há semanas reconhecer que houve uma burocracia excessiva e que ia tirar para cima dessa burocracia todos os atrasos que existiram na resposta aos trabalhadores. Do nosso ponto de vista, isto é inaceitável, porque mesmo admitindo, como o Sr. Ministro disse, se é factual, que a TAP unilateralmente, sem qualquer tipo de envolvimento de qualquer entidade pública, decidiu encerrar a refinaria, isso aconteceu há 2 anos atrás. E 2 anos depois, quando já muitos dos trabalhadores não têm acesso ao subsídio de desemprego, é que lhes estão a ser apresentadas as possibilidades. Não são certezas, são possibilidades. Em particular, aquela que eles mais ansiavam, que é o acesso ao curso de maquinista ferroviário, que vários deles estão a ficar pelo caminho. Porquê? E esta foi uma das perguntas que nós colocamos à Sra. Ministra do Trabalho, aparentemente porque uma das perguntas que lhes é colocada nos testes psicotécnicos é as suas opiniões sobre os seus direitos laborais, algo que nos parece manifestamente ilegal. Não é competência do Sr. Ministro, é competência da Sra. Ministra do Trabalho, já fizemos essa pergunta em particular. Mas o que é competência do Sr. Ministro é, em primeiro lugar, aquilo que disse e que nós reafirmamos. Isto não tem nada a ver com transição energética, com resposta às alterações climáticas, tem pura e simplesmente a ver com lucro, negócio. A TAP tomou uma decisão que afetou drasticamente a economia de Matosinhos, centenas de famílias, com o único pensamento de maximizar o seu lucro. Não foi nenhum pensamento ambiental. E desse ponto de vista, as respostas públicas que estão a ser agizadas carecem de alguma preocupação do nosso lado. Não só nos atrasos, não só no abandono que foi delegado aos trabalhadores, mas na dependência que tem da própria atuação da Galp. Vários dos projetos que o Sr. Ministro referiu dependem da aceitação da Galp, que vão ser instalados nas instalações da atual refinaria, que são propriedade da Galp. E desse ponto de vista tem aqui um fator de chantagem, que é o fator temporal. Eles têm que ser executados até 2026. E como nós vemos, a Galp está a tentar protelar. Em nome de quê? Bem, vamos falando com as pessoas no terreno e nós percebemos. Em nome de contrapartidas, por exemplo, para a edificação em terrenos que valem centenas de milhões de euros, que são alvos fortíssimos para a especulação imobiliária. Porventura, até em apoios públicos de ajuda à descontaminação destes terrenos, na ideia de que tem que haver aqui sinergias. Já conhecemos essa conversa. E por isso, Sr. Ministro, aqui o que nós queríamos ouvir é, para além das salvaguardas de que os trabalhadores não vão ser mais abandonados e vai haver garantias sobre o seu futuro, para reparar o mal que lhes foi feito em nome do lucro da Galp e que o Governo, de facto, leva a sério a ideia de que a Galp não pode fazer tudo o que quer. Depois, uma outra consequência é que a Galp não vai determinar o sucesso ou o insucesso dos projetos que estão em cima da mesa, são importantíssimos para o município de Matosinhos e também para a criação de postos de trabalho. Para além dos trabalhadores, o setor económico local tem exatamente o mesmo problema. Imagine que tinha um restaurante ou um café junto à refinaria. Teve que levar com a Covid e os efeitos da pandemia. E logo a seguir, fecha a refinaria. E passou 2 anos à espera de apoios públicos que ainda não estão definidos. É este o tipo de propaganda que nós queremos fazer para a transição energética, para a transição climática? É que, desse ponto de vista, não há ninguém que aceite. Qualquer comerciante que tenha ficado lesado com esse encerramento da refinaria, no momento em que já estava à rasca com os problemas da pandemia, o que olha para esta realidade e diz: o Governo abandonou-nos, não quis saber de nós. Quando nós vamos sempre ouvindo as entidades públicas dizer que há dinheiro.
mas se há dinheiro, porque é que ele não chega a quem dele precisa, quer os trabalhadores, quer o setor para económico terminar? local? E termino, Sr. Presidente. Essas são as perguntas, mais uma vez pedindo desculpa por agora ter que sair, não desvalorizando as respostas do Sr. Ministro, mas porque os trabalhos parlamentares assim o exigem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra então à Sra. Deputada Inês de Sousa Real do PAN. Tem uma intervenção até 3 minutos, pela mesma razão que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fez agora a sua intervenção. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. e o Sr. Secretário de Estado, agradecendo desde já às demais forças políticas pela atenção em permitirem esta troca na ordem de trabalhos e também dizer ao Sr. Ministro que não é por desconsideração que não estaremos cá para ouvir as respostas. Este processo do encerramento da refinaria de Matosinhos, de facto, representa a forma como não deve ocorrer a transição climática, seja pela forma como não foi acautelada a descontaminação dos solos, seja também pela problemática da ausência de verdadeiras oportunidades laborais para os trabalhadores e da sua formação. Nós tivemos aqui um conjunto de audições onde ficou bastante claro que não existe, e também da audição do Sr. Ministro não nos pareceu que exista já um calendário bastante clarificado sobre qual os timings em que vai ocorrer a descontaminação dos solos, mesmo em termos de contrapartida para a Galp, que tem beneficiado de uma série de dinheiros públicos na ordem de vários milhões de euros. Veja-se que dos últimos relatórios em relação a 2022 falava de um apoio de 420 milhões de euros, nomeadamente através do próprio Fundo Ambiental, e não nos parece que uma empresa que deixou um passivo ambiental como o desta contaminação dos solos possa continuar a beneficiar de qualquer apoio do Estado sem cumprir a parte que lhe cabe. Nós ouvimos também aqui a senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, em que disponibilizou um gabinete de apoio para a formação e reconversão profissional dos cerca de 1.400 trabalhadores. Falamos aqui de postos diretos, de postos diretos sim, porque indiretos existem muitos mais, mas parece-nos da parte do Governo e em articulação com o IFP deveria de existir também aqui um programa e gostaríamos que o Sr. Ministro também nos falasse a este respeito. Depois, o passivo ambiental. O que é que efetivamente e que estratégia é que está a ser pensada para garantir esta descontaminação? Porque não podemos, de facto, deixar de proceder à descontaminação dos solos. Falamos também de materiais perigosos. Ainda na audição anterior, falámos dos compromissos climáticos assumidos na COP e, sem dúvida absolutamente nenhuma, que a regeneração e a restauração têm que ser um dos objetivos e, por isso, a própria Galp não pode ser desresponsabilizada do meio de todo este processo, porque, na verdade, temos ouvido aqui uma série de interlocutores, nomeadamente interlocutores públicos, que vai desde o Governo às mais instâncias, mas ainda não ficou claro o que é que está a ser exigido à Galp. Isto sem prejuízo da própria ativação do Fundo para a Transição Justa. Só que não podemos concordar com a total desresponsabilização quando a Galp registrou lucros na ordem dos 881 milhões de euros no ano passado, mais 93% do que os 457 milhões que obteve em 2021 e depois ainda vai obter apoios para a dita transição energética. Isto não nos parece justo, Sr. Ministro, e, portanto, gostaríamos de saber efetivamente o que é que vai ser feito e peço mais uma vez desculpa, irei depois ouvir as respostas dadas a estas questões. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Lage, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra. Até 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Senhores membros do Governo. A situação social decorrente do fecho intempestivo e unilateral da Galp, da operação da Galp em Matosinhos, evidentemente que é uma preocupação premente para os deputados do PS e, desse ponto de vista, o requerimento do PCP é bem-vindo, embora ele incorra em alguns equívocos. E como foi aqui dito, no final de 2020 a Galp decidiu fechar as suas operações em Matosinhos e o Governo viu-se a braços com uma situação não prevista e que merecia a sua discordância. Mas não ficou paralisado, agiu em várias frentes e a partir de vários ministérios. O Governo afetou a Matosinhos 60 milhões da verba total que coube a Portugal do Fundo para a Transição Justa e, se me permitem só um à parte, o regulamento do Fundo para a Transição Justa no Parlamento Europeu mereceu as abstenções dos eurodeputados do PCP e quase metade de votos contra do grupo da extrema-direita, no qual o Chega pensou ambiciona integrar-se se eleger algum eurodeputado nas próximas eleições. E, portanto, o Governo contrariou a pretensão da Galp, de que as verbas pudessem ser usadas para o desmantelamento da estrutura e foi muito claro, essas verbas seriam utilizadas para mitigar os impactos sociais, para apoiar a reconversão profissional dos trabalhadores
e para apoiar a reconversão da economia local. E depois de um atraso lamentável, vários ex-trabalhadores fizeram já a formação para maquinista ferroviário. Infelizmente, não será possível que com isso se resolva a situação de todos, resolver-se-á, esperamos, de alguns. Depois, como já aqui foi dito, há novas formações previstas no Norte 2030. A CCDR vai abrir avisos para apoios para os ex-trabalhadores que queiram prosseguir estudos no ensino superior e queiram criar o seu próprio negócio e, por via da APA, tem acompanhado tudo aquilo que tem a ver com a preparação dos terrenos para a implantação de um futuro polo tecnológico e científico. Mas creio também que se impõe aqui uma separação das águas. É que reconhecer o prejuízo social e laboral do encerramento da refinaria não significa, não nos impede de reconhecer o ganho, o benefício ambiental e para a saúde pública desse encerramento. E este facto é permanentemente escamoteado neste debate de uma forma, para mim, incompreensível. A refinaria de Matosinhos, deixem-me lembrar isto, era considerada uma das piores da Europa na emissão de metais pesados cancerígenos. Havia descargas de hidrocarbonetos frequentes no ecossistema marítimo de Matosinhos. As emissões de benzeno estavam sistematicamente acima do permitido pela lei. Os solos e as águas estão contaminados. A Petrogal era o principal poluidor da área metropolitana do Porto, se não mesmo da região norte. E era, inclusive, uma bomba-relógio do ponto de vista da segurança. Não sei se ainda se lembram disso. Se houvesse uma explosão na Petrogal, parte do edificado de Matosinhos e algum do Porto seria atingido. Acho estranho que os ambientalistas também não falem destas questões. E, portanto, partilhando nós das preocupações do PCP com a sorte dos ex-trabalhadores, nós não podemos aceitar o argumento de que não havia justificação ambiental. Não havia outra justificação que não fosse ambiental. Nós não somos ecologistas não praticantes. Porque é evidente que se o encerramento tivesse... Sr. Deputado, posso continuar? É evidente que se o encerramento tivesse sido programado, se tivesse sido progressivo, se tivesse envolvido o Governo, a sorte dos ex-trabalhadores teria sido, evidentemente, outra, como já aqui foi dito. E, portanto, todos estamos empenhados, a começar pelo Governo, num desenlace satisfatório para a situação dos ex-trabalhadores. Não podemos ignorar a complexidade deste processo, devemos, aliás, aprender com este processo, porque ele prefigura muito aquilo que são os riscos e os desafios da transição ecológica na frente social e ambiental. Agora, uma coisa é certa, o interesse estratégico nacional é a descarbonização da nossa economia, a transição para a neutralidade carbónica, desde que seja, evidentemente, justa. E a pergunta que eu aqui deixo, aproveitando a presença do Sr. Ministro, é se a demora na descontaminação e no desmantelamento da refinaria pode, de alguma forma, afetar o acesso aos fundos, às verbas do Fundo para a Transição Justa. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu agora dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho e eu vou ser substituído brevemente pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra aqui na condução dos trabalhos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhora e Sr. Secretário de Estado, Senhora e Srs. Deputados. Bom, a 21 de dezembro de 2020, nas vésperas de Natal, a Galp comunicou a decisão de encerramento da atividade da refinação em Matosinhos. Na altura, de facto, o Governo mostrou-se surpreendido com a decisão, alegando o desconhecimento, mas ao mesmo tempo dava a entender que este encerramento era oportuno numa lógica de descarbonização. Um ano mais tarde, em setembro de 2021, o Sr. Primeiro-Ministro vinha falar em dar uma lição à Galp, acusando a empresa de total insensibilidade social e de deixar um enorme passivo ambiental de solos contaminados, não dialogando com a Câmara nem com o Estado sobre o que pretende fazer. Entretanto, passaram quase 2 anos sobre estas declarações e percebemos pelas audições das últimas semanas que o Governo, e com todo o respeito que me merece, também precisava aqui, se calhar, de umas boas lições, pois ficou óbvio que o Estado falhou e continua a falhar em Matosinhos. A Sra. Presidente da Câmara Municipal disse-me com todas as letras. Foi muito clara, referindo que o impacto do encerramento da refinaria foi brutal. Dos 170 trabalhadores diretamente afetados, grande parte deles continua numa situação de vulnerabilidade e sentem-se abandonados. Muitos outros trabalhadores e pequenos empresários foram afetados, bem como toda a comunidade e também uma boa parte da economia local. Há excesso de burocracia, como foi aqui dito, há derrapagens de prazos, há avisos por abrir, há medidas por aplicar, há trabalhadores sem rendimentos. Este é o diagnóstico que está no terreno e que foi aqui de alguma maneira confirmado nas audições que aqui tivemos. Portanto, é óbvio que o Estado falhou e continua a falhar neste processo. Em outubro de 2021,
o PSD apresentou um projeto de resolução a alertar para a falta de planeamento neste processo, propondo medidas para reforçar a coordenação institucional e contribuir para a reconversão ambiental do território. A iniciativa foi rejeitada com os votos contra do PS e a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Hoje estão bem à vista os déficits de planeamento. Nem os números dos trabalhadores afetados conseguimos ter de forma clara, pelo que se viu na audição do IFP e da CCDRN. Não sabemos quantos é que eram trabalhadores diretos e quantos trabalhadores indiretos e prestadores de serviços lá estavam e ficaram sem o seu trabalho. Portanto, este capítulo da reconversão social já foi perdido, já vem tarde, as carreiras dos trabalhadores já foram interrompidas, como disse a Presidente da Câmara, as ações de formação em curso são os mínimos a cumprir. Ora, o grande desafio que se coloca para o futuro é, sobretudo, o da requalificação ambiental e urbanística do território, que se espera poder proporcionar oportunidades para toda a comunidade. Mais uma vez, a Sra. Presidente da Câmara foi muito clara nas suas palavras, referindo ter receio que a área se transforme num futuro num polo apetecível de residências de luxo, alvo até da especulação imobiliária. Portanto, voltamos a chamar a atenção para a importância do planeamento. O Governo e a Administração Central não se podem aliar deste processo, remetendo as responsabilidades simplesmente para os privados e para a autarquia. Não podemos continuar a propor projetos ad hoc para o território, sem enquadramento, que se sucedem conforme os dias, sejam refinarias de lítio, polos de inovação, centros de biotecnologia azul, polos da Universidade do Porto ou zonas de residências de luxo. É preciso planeamento e visão de conjunto. O Governo tem de ser forte na decisão e no acompanhamento, na monitorização. É preciso cautelar a descontaminação dos solos e a proteção da saúde pública. Se o Estado voltar a falhar à comunidade, como falhou aos trabalhadores, perderemos uma oportunidade de requalificar o território do ponto de vista físico, económico e ambiental. É que não basta dizer que há orientações e verbas do Fundo de Transição Justa que já vimos serem insuficientes. Sr. Ministro, que diligências vão ser tomadas pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática para calcular o planeamento e o desenvolvimento sustentável deste território? Qual é o calendário em matéria de desmantelamento da infraestrutura e descontaminação dos solos, muito importante? De que forma a reconversão do território da antiga refinaria poderá gerar novas oportunidades de emprego para esta comunidade, em vez de se tornar meramente numa nova área residencial? E, Sr. Ministro, permita-me já agora pedir-lhe um comentário sobre a questão do CIRVER, que tem alarmado muita gente, pedindo-lhe que nos dê um ponto da situação desse processo e de como pretende assegurar a proteção ambiental nestes processos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Não acredito em coincidências, mas que há ironias na vida, e o encadeamento destas audições acaba por ser mesmo uma ironia, porque acabámos de ouvir o Sr. Ministro e os demais membros desta Comissão enaltecerem a agenda climática, falarem em direitos humanos e até manifestarem algum desconforto com aquilo que é a pluralidade de pensamentos e a democracia, uma vez que não temos todos que ser unânimes e professar as mesmas fés, nomeadamente a fé na agenda climática, mas dizer que, de facto, se há prova de que a transição justa não é justa, é exatamente o caso que nós discutimos hoje, e num breve comentário à primeira intervenção do Partido Socialista, que já está a fazer futurologia e a prever possíveis acordos que o Partido Chega, que neste momento não tem qualquer representação parlamentar no Parlamento Europeu, dizer que, de facto, não estando lá, acompanhamos a posição do AID, grupo que acompanhamos com alguma proximidade, dizer que, de facto, são os únicos que reconhecem que este fundo é um fundo de transição injusta e, neste sentido, não acompanhamos. E é injusto para quem? Para os trabalhadores, por exemplo, desta refinaria, que perderam os seus empregos, para os trabalhadores indiretos, que também viram a sua ação afetada, mas também para o cidadão comum. E uma das preocupações que estes trabalhadores nos trouxeram, quando ouvimos um dos sindicatos, tinha que ver, por exemplo, com o fim dos carros a combustão em 2030, eles davam esse exemplo como uma das metas da União Europeia. É só para dizer ao Sr. Ministro que essa meta do fim dos carros a combustão em 2030, em Portugal, por exemplo, iria representar uma total impossibilidade do cidadão comum aceder a um carro, porque a média destes carros é de 50 mil euros. E eu acho que o Sr. Ministro saberá melhor que eu que, num contexto em que Portugal tem cerca de 4 milhões de pobres, isto torna a mobilidade absolutamente impossível para o cidadão comum. E, portanto, dizer esta transição energética é justa para quem?
Já percebemos na audição anterior que não é justa porque não é devidamente referendada e porque os cidadãos comuns não têm acesso às informações porque acabam por ser muito escamoteadas em grandes discursos, em grandes profecias apocalípticas, mas com pouca concretização e com pouca adesão à realidade. E depois acaba por não ser precisamente também neste caso da refinaria de Matosinhos, onde eu queria dizer que é surpreendente que o Sr. Ministro e o Governo que integra foi mais rápido a comunicar à Comissão Europeia, e isto dito pelo Sr. Deputado Rui Lage numa das intervenções nestas audições, que o Governo foi mais rápido a comunicar que no âmbito da neutralidade carbónica até tinham começado a desmantelar uma refinaria, foram mais rápidos a comunicar isso à União Europeia do que a garantir que todos os trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho tinham, então, uma solução que, de facto, dignificasse a sua condição laboral, dignificasse a sua vocação e que lhes desse condições para subsistirem sem ser à míngua, sem ser apenas da subsidiação, apenas da vivência do subsídio de desemprego. E, portanto, há, de facto, um desfazamento. Lamento que não tenham sido tão prontos a garantir, desde já, a descontaminação dos solos, que ainda está por fazer, a garantir o desmantelamento, que ainda está para garantir, e, acima de tudo, a garantir que estas pessoas estão com trabalho condigno, porque estas pessoas, como nós podemos ouvir, que são, na verdade, engenheiros mecânicos, serralheiros mecânicos, pessoas com formação específica e que até mostraram e manifestaram o seu interesse em colaborar com novas soluções energéticas, em aplicar os seus conhecimentos e os seus talentos, por exemplo, na produção de biomassa, e estavam disponíveis para isso. Estas pessoas foram contactadas pelo Centro de Formação de Empregos para fazer formação de talhantes, sem qualquer desprimor para quem está num talho. Mas é isto que têm a oferecer? É isto a transição justa? É dizer a um engenheiro mecânico, a um serralheiro, olhe, vamos encerrar o seu posto de trabalho para reduzirmos a pegada ecológica, para darmos todos passos na nossa agenda climática, e o senhor, que era engenheiro, que investiu na sua profissão, que tem uma família, agora pode ir trabalhar para um talho. É isto que é a sua transição justa, Sr. Ministro? Agora eu chego que é de extrema-direita, que é extremista, por estar a dizer que os cidadãos estão a ter impactos diretos nas suas vidas. É que não é o Sr. Ministro que está a perder o seu cargo, não é o Sr. Ministro que está a ver a sua vida penalizada, a sua vida continua incrível. Mas a vida destes cidadãos continua a ser penalizada. 2 anos depois, há pessoas que ainda não foram contactadas e que ainda não têm uma solução de emprego. E, portanto, eu queria apenas sublinhar que não existem coincidências, mas que acaba por ser muito irónico a chapada de luva branca que acabam por levar por perceber que a transição justa que defendem é uma transição profundamente injusta para quem não faz parte da elite, para quem está no povo, no terreno e quem está a sofrer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, claramente há aqui uma dicotomia entre Governo e Partido Socialista acerca da decisão de 2020 de encerrar a refinaria, porque o Sr. Ministro referiu na sua intervenção que esta foi uma decisão desacompanhada por parte do Governo, mas aqui pela intervenção do Sr. Deputado Rui Lage percebemos que os argumentos são todos acompanhados pela intervenção que acabou de realizar. Os argumentos da Galp estão todos acompanhados por parte do PS. E, portanto, esta dicotomia acaba por explicar também alguns dos problemas que temos tido ao longo de todo este período. E se o Sr. Ministro diz que esta foi uma decisão desacompanhada por parte do Governo, eu pergunto se considera ou não a necessidade até de impulsionar a reabertura da refinaria, a sua reativação como ativo estratégico. Eu relembro que em períodos anteriores, que sempre que havia greves na refinaria de Matosinhos, impunha-se serviços mínimos porque era um ativo estratégico, porque o país não podia estar dependente apenas de uma refinaria, e agora, para encerrar, já não é ativo estratégico, e um ativo estratégico não só do ponto de vista energético, mas sobretudo do ponto de vista industrial, pelo conjunto de produtos que eram produzidos só na refinaria de Matosinhos, que não são produzidos em Sines, e que eram produtos importantes para vários polos industriais, e cujos impactos vão muito para além do número de trabalhadores que foram despedidos neste processo determinado pela Galp e que não teve nada a ver com qualquer objetivo de descarbonização, mas sim com objetivos de lucro imediato por parte da Galp. E quando o Sr. Ministro disse que teria sido diferente se tivéssemos sido envolvidos, a verdade, aquilo que está a dizer é que teria sido diferente se houvesse um controle público da Galp. Porque se houvesse um controle público da Galp, como o PCP defende, estas decisões tinham que ser tomadas. Estamos a falar de uma empresa estratégica, de um ativo estratégico, em que, aparentemente, o Governo pode não ser envolvido numa decisão com esta monta. Isto deve-nos fazer refletir sobre se estes setores estratégicos devem estar entregues a privados.
Porque, na verdade, isto significa que ativos estratégicos para o país estão a ser determinados por lógicas de curto prazo e que não envolvem critérios de interesse público. Agora, também é verdade que o Governo tem uma participação acionista na Galp e que o Sr. Ministro é tutela do setor energético e, portanto, é tutela também de empresas desse setor. E é verdadeiramente impressionante que nos diga que não teve envolvimento e que a Galp decidiu aquilo que decidiu, da forma como decidiu, com os impactos que tem, e que o Governo se prepara para, mesmo assim, não condicionar qualquer tipo de apoios à Galp em relação, por exemplo, a um mínimo que seria a integração dos trabalhadores que foram despedidos nos quadros da Galp. E que a Galp vai continuar a receber apoios públicos, seja através do PRR e das agendas, seja de forma indireta através do Fundo de Transição Justa. O Sr. Ministro disse que não iria haver qualquer apoio para a descontaminação dos solos. Mas a verdade é que os projetos que estão determinados e que serão financiados pelo Fundo de Transição Justa, em princípio, serão para aplicar naqueles terrenos que são da Galp. E, portanto, a Galp vai ser beneficiária do Fundo de Transição Justa e é esta dicotomia que nos parece absolutamente inaceitável. É nós termos um Fundo de Transição Justa com 60 milhões, em que só 6,5 milhões é que vão para os trabalhadores e empresários, e tivemos aqui a informação por parte do IFP de que nem esse valor vai ser gasto, porque não há medidas concretas que cheguem aos trabalhadores para lá de formações em empreendedorismo, referiu aí, formações em empreendedorismo. Isto não é sério, dar-se formações em empreendedorismo, quando aquilo que se deveria dar eram apoios concretos para as pessoas que estão a perder o seu subsídio de desemprego e que deveriam ter apoios concretos para poderem ter as suas vidas resolvidas. Depois, o Sr. Ministro referiu 170 trabalhadores. Na verdade, o próprio Plano de Transição Territorial Justa de Matosinhos refere nos impactos negativos, no impacto negativo número 1, que são 400 postos de trabalho diretos e 400 postos de trabalho subcontratados associados a esta refinaria. E, portanto, a dimensão do problema é muito superior e a verdade é que o Governo nada tem feito para garantir a reintegração destes trabalhadores na Galp, que esse seria o objetivo fundamental, e mesmo em relação ao Fundo de Transição Justa, aquilo que se está a verificar ao longo destes 2 anos é que esses recursos não estão a chegar aos trabalhadores e, portanto, aquilo que estão a chegar é outro tipo de investimentos, que não colocamos de parte a necessidade desses investimentos. Agora, o que não pode acontecer é chegarmos a esta situação, e concluo, em que os trabalhadores, que são os principais vítimas deste processo, não têm acesso a estes apoios. E chamo-lhe a atenção para que, em Matosinhos, contrariamente a outros polos que têm fundos de transição justa, não há alternativas industriais e, portanto, é necessário que estes apoios cheguem aos trabalhadores e o Governo, aquilo que não tem feito ao longo destes 2 anos, tem que fazer agora, porque, de facto, é necessário que os trabalhadores vejam estes apoios a cumprirem com a sua função. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradecendo ao Deputado Bruno Coimbra a excelsa qualidade com que presidiu a esta audição, queria devolver a palavra aos Srs. Secretários de Estado, por indicação do Sr. Ministro, e dou a palavra à Sra. Secretária de Estado da Energia e do Clima. Tenha a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados, por esta discussão. Eu começava por reiterar que, de facto, esta decisão foi uma decisão económico-financeira, foi uma decisão unilateral da Galp com a qual o Governo não concorda, e quando partidos como o Chega defendem a liberalização dos despedimentos, a liberalização do mercado de trabalho, na verdade estão a pactuar com este tipo de decisões que deixam os trabalhadores vulneráveis e totalmente desprotegidos. A forma como entendemos a transição justa é muito diferente do que se passou em Matosinhos. Aliás, creio que esta decisão intempestiva é precisamente o exemplo de como não deve ocorrer a transição, e temos felizmente outros casos em Portugal que são exemplos muito mais virtuosos desse processo. O caso do PEGO é um desses exemplos, onde procuramos desde logo assegurar previsibilidade aos trabalhadores, porque é disto que os trabalhadores necessitam de saber como é que vai ser a sua vida no futuro e precisam de proteção no momento em que o seu emprego desaparece e em que estamos a criar novos empregos. É assim com o mecanismo de compensação que assegura formação a estes trabalhadores, é assim com o projeto que ganhou o concurso que lançámos na
na antiga central e que vai permitir o desenvolvimento de novos empregos na área das energias renováveis e na área do hidrogénio, e é assim também com a zona livre tecnológica que estamos a promover na região e que mais uma vez vai permitir dinamizar a atividade económica. A Sines é também um outro exemplo de transição energética justa, com a previsibilidade que queremos sempre assegurar. Aí temos o exemplo do Centro de Competências que estamos a criar em Vila Nova de Santo André, precisamente para assegurar a requalificação atempada de trabalhadores, e também os investimentos a que o Sr. Ministro fez referência e que, neste momento, de acordo com as indicações de investimento que temos, gerarão mais de 9.000 empregos naquela região. E, por isso, regressava ao ponto que foi feito quanto aos apoios PRR que os projetos da Galp estarão a receber. Eu sublinharia que temos também de proteger os empregos existentes na Galp neste momento e, portanto, a reconversão desses postos de trabalho é essencial para os trabalhadores e para assegurar novos empregos nesta área, em particular de Sines. De resto, quando recebi a Comissão de Trabalhadores da Galp, esta foi precisamente uma manifestação, uma preocupação que manifestaram o que é que vai acontecer às atividades mais poluentes da empresa e de que forma é que essa reconversão e esses investimentos estão a ser feitos e estão a ser acompanhados pelo Governo. Falámos também aqui do que alguns deputados apelidaram de burocracia excessiva e da dificuldade dos instrumentos de apoio chegarem ao terreno. A verdade é que o Fundo de Transição Justa é um instrumento novo, teve as suas dificuldades de concretização, mas neste momento estamos já numa fase muito avançada, estamos a finalizar os avisos, estamos a assegurar então que as atividades de formação, as atividades de dinamização da atividade económica no território têm uma concretização tangível. Neste momento sabemos que 4 em cada 10 dos antigos trabalhadores precisam de uma resposta, na medida em que o seu subsídio de desemprego irá acabar ou que estão em atividades formativas, e estamos precisamente a trabalhar em conjunto com eles para que esse futuro seja assegurado. O Sr. Ministro fez referência ao curso de maquinista, temos também os outros investimentos do Fundo de Transição Justa que pretendem criar oportunidades no território. Concordo que uma articulação e um diálogo constante com os trabalhadores é muito relevante, por isso mesmo, e na sequência da reunião que tive com a Comissão de Trabalhadores no mês passado, vamos ter ainda este mês uma reunião que juntará à mesma mesa a Comissão de Trabalhadores, a Secretaria de Estado do Trabalho, a Coesão Territorial e a minha área governativa, precisamente para garantirmos que todos temos a mesma informação, que esta informação é partilhada atempadamente e que podemos eventualmente construir novas soluções em conjunto nos casos em que isso se justificar. Deixava uma nota final quanto a uma referência que a senhora deputada Rita Matias fez quanto ao fim da circulação de veículos de motores a combustão interna em 2035. Eu queria fazer uma correção, na verdade trata-se do fim da venda de veículos novos com motores de combustão interna em 2035, portanto é disso que estamos a falar. Temos 2 anos para nos adaptar, temos 2 anos para nos preparar para esse momento. 12, eu disse 2, desculpa, 12 anos para nos preparar para esse momento e evidentemente que a tecnologia vai evoluir, os veículos elétricos serão certamente mais baratos e já agora muitos deles serão produzidos em Portugal, as baterias desses veículos elétricos serão produzidos em Portugal, aqui gerarão emprego, aqui gerarão valor acrescentado e portanto é uma transição que certamente também beneficiará os nossos cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado. E dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, todos nós temos um desafio muito grande pela frente, que é compatibilizar a necessidade de caminharmos cada vez mais para uma economia verde, sem deixar, e isto não é um lugar comum, sem deixar ninguém para trás. O que nós temos feito no Ministério do Ambiente é, neste projeto em concreto da Galp e Matosinhos, nós estamos a falar para que se saiba
da maior operação de regeneração urbana da Europa. E, portanto, isto é muito exigente do ponto de vista da ocupação, das entidades que têm que estar envolvidas e de toda a decisão do futuro daquele território. E, portanto, nós, em primeiro lugar, queríamos afirmar perentoriamente que a Galp, sim, o processo de desmantelamento e de descontaminação e remediação dos solos será exigente, tem vindo a ser já acompanhado pela APA. Estão, neste momento, as entidades APA e a Galp e a CCDR e a Câmara a calendarizar esse processo de desmantelamento e, conforme esse desmantelamento vai sendo feito, vão-se fazendo estudos dos solos de todo aquele território. Porque depois as ocupações e as necessidades de remediações e descontaminação terão uma exigência diferente conforme depois os usos que cada parcela de terreno irá ter. Mas esse processo será sempre um processo de grande exigência e em que a Galp terá que fazer isso a expensas próprias, não havendo nenhum financiamento público que comparticipe esse desmantelamento ou essa remediação desses solos. Isso terá que ser a empresa assumir por sua conta. Depois, dizer que sim, que nós não podemos, e eu vi também aqui, nós não podemos, sendo este um território tão grande, não estar, o Governo também não estar a participar naquilo que é o planeamento do futuro daquela zona. E, portanto, já na próxima semana iremos reunir uma série de áreas governativas para fazer a primeira reunião de um comitê estratégico para o futuro de Matosinhos, que juntará o município, a Galp, o Ministério do Ambiente, a Economia, a Coesão Territorial, a Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, CCDR e APA, com o propósito de estabelecer e acompanhar a implementação das linhas gerais de intervenção do território onde antes funcionava a refinaria de Matosinhos. E, portanto, este será o pontapé de saída com esta reunião, em que a Galp apresentará algumas das ideias que tem para aquela zona e depois, conjuntamente com todas estas entidades e com as mais variadas áreas governativas, nós delinearemos uma estratégia e um master plan para todo aquele território. Portanto, relativamente à Galp e a Matosinhos, sim, agora passava aqui a palavra ao Sr. Ministro. Não passo a palavra a nada. Peço desculpa, Sr. Presidente, que aqui há quem mande. Mas passa-me a palavra a mim e eu passo a bola automaticamente para que o Sr. Ministro possa usar a palavra. Portanto, que fique absolutamente claro que o Governo está a acompanhar este processo, que não se envolveu na decisão e só quero clarificar, Sr. Deputado, qualquer processo de transição que seja feito em conjunto com o Governo, seja ele privado ou público, pode ser feito de forma faseada, equilibrada e garantindo a preservação de postos de trabalho. Isto é um sinal dado para todas as outras empresas, independentemente de serem estratégicas ou não e de serem privadas ou públicas. Queria dar só resposta àquilo que o Sr. Deputado Paulo Ramalho colocou, que ontem acabámos por não falar na audição. O Governo reuniu recentemente com as empresas Chirver e clarificou aquilo que era a intenção. Nós ainda não tínhamos falado em público, também é uma boa oportunidade para dar nota disso. O que o Governo quer fazer é pegar no decreto-lei do Chirver e eliminar a exclusividade a duas empresas que lá estão estabelecidas, quer criar um processo por essa via não condicionado à exclusividade, nem pré-determinado o volume de empresas que há, quer aproveitar a capacidade instalada de Chirver em Portugal e, portanto, independentemente de fazer um processo novo de licenciamento,
não condicionado e não exclusivo, quer criar um processo simplificado através de comunicação prévia, atribuir a licenciamento aos atuais CIRVER, não quer modificar a concepção do que é um CIRVER e, portanto, manter o mesmo nível de exigência relativamente a isso, ficando para o futuro a possibilidade, em função daquilo que são os volumes que podem vir a ser necessários do ponto de vista de tratamento, a possibilidade de surgirem novos operadores que têm que apresentar estudos económicos de viabilização, que depois têm que ser avaliados. Caberá também à Agência Portuguesa do Ambiente monitorizar periodicamente se quem tem licenças para trabalhar se mantém as condições para essas mesmas licenças. Ficará um conjunto de outras decisões para o futuro. Quais são elas? Percebermos, em particular, do ponto de vista de lógica futura, se há condições de alargamento à atividade dos atuais CIRVER. Acho que não devemos estar a tomar esta decisão agora. Acho que devemos tomar depois de alterar o processo de licenciamento do CIRVER. Segundo lugar, avaliar se há condições ou não para desclassificar determinados resíduos da obrigatoriedade de tratamento em CIRVER. E também há a possibilidade de avaliar se há, eventualmente, capacidade dos CIRVER responderem a outras necessidades do setor dos resíduos. E com isto, nós estamos convencidos que criaremos estabilidade neste setor. Obviamente que estava aqui o Sr. Secretário de Estado a dizer muito bem, novas unidades de CIRVER que passem por reconversão de unidades que não são de resíduos perigosos para resíduos perigosos, nós também vamos colocar a obrigatoriedade de exigência de concordância dos municípios, uma vez que foram originalmente licenciadas para outros fins que não para resíduos perigosos. Eu acho que desta forma nós compatibilizamos aquilo que nós fomos dizendo, que é acabar com a exclusividade, não vemos razão para que ela exista. Em segundo lugar, manter a capacidade instalada existente em Portugal para não desperdiçar estes ativos e a capacidade de tratamento que eles têm, não fechar a possibilidade de para amanhã precisarmos de novas unidades de tratamento, deixaremos que isso seja avaliado em função dos que se propõem a operadores, com as respectivas estudos de viabilidade económica. Ao mesmo tempo, não mexemos para já, não mexemos nem para já nem depois, não mexemos no conceito de CIRVER, nas unidades que são necessárias, poderemos sim trabalhar com quem estiver no setor CIRVER, mas também na avaliação se realmente há determinados resíduos que têm que ser necessariamente tratados lá, ou se podemos alargar para outras unidades, mas isso deve ser feito não misturando esta discussão. Pareceu-nos, da reunião que tivemos com o setor, que havia concordância relativamente a esta matéria e, portanto, aparentemente conseguimos gerar aqui a compatibilização deste tema, que é um tema que, felizmente, não será motivo de grande preocupação futura. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Ministro. Agradeço ao Sr. Ministro, agradeço aos Srs. Secretários de Estado, aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas e damos por terminada esta audição e vamos fazer uma nova interrupção para cortar o sinal. A Sra. Deputada do PAN está também na Conferência de Líderes, ela virá para a apresentação, mas vamos interromper aqui 3, 4 minutos dos trabalhos. Obrigado.